Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. Você já deve ter percebido que hoje a gente vai trazer um vídeo extra. Inclusive eu avisei lá no Instagram que hoje a gente ia trazer um vídeo extra, tá? Só para você que não está entendendo a dinâmica do nosso canal agora, a gente está preparando os nossos vídeos para sexta-feira. E aí, durante a semana, quando a gente tem um vídeo extra, a gente tá trazendo pra cá. Então, essa sexta-feira vai ter vídeo, tá? Mas hoje é um vídeo extra, porque eu preciso conversar com vocês sobre um livro extremamente interessante de um escritor pernambucano, né? Que é o Leon Edson. E eu vou mostrar para vocês que eu tive a oportunidade de ler esse livro. Eu queria que você prestasse muita atenção. Você que gosta das lendas urbanas, você que gosta de histórias de terror, você que gosta das histórias das assombrações aqui de Pernambuco, eu preciso que você preste muita atenção aqui nesse vídeo, porque esse livro daqui, ele tem algumas pérolas para você, algumas preciosidades para você, tá? Então eu vou te apresentar aqui esse livro que se chama A Praia Morta, né, de Leon Edson. A Praia Morta. Leon Edson é um escritor pernambucano e a gente está abrindo espaço aqui com todo prazer para falar um pouco sobre esse livro. Inclusive até eu li esse livro, acabei de ler, acho que foi ontem, se eu não me engano. Eu acho que eu devo ter mandado mensagem para ele ontem. Eu acabei de ler esse livro ontem e falei, cara, preciso fazer um vídeo sobre isso aqui, porque isso é uma pérola. É muito interessante essa história. Então eu queria comentar um pouco sobre esse livro aqui, A Praia Morta, porque é um suspense gótico, tá? Que acontece no interior de Pernambuco. É um suspense gótico. Então, você imagina o seguinte cenário: uma casa vitoriana, né, dessas que você vê em filmes de terror. Se você já assistiu, por exemplo, A Maldição da Residência Hill, né, ou A Maldição da Residência Bly, por exemplo, é uma casa nesse estilo que aqui foi construída, aqui nesse livro, né, no caso foi construída no interior de Pernambuco, de uma família que veio da Europa. Mas essa família esconde um segredo, e um segredo terrível, né? E essa família parece que tem uma maldição. E logo é o seguinte, a primeira coisa que eu quero falar para você, né? Primeiro agradecer ao Leon justamente por essa dedicatória aqui, tá? Então a gente queria agradecer, a gente fica muito feliz, né, com esse recebido. E a primeira coisa que me chamou a atenção, que eu percebi assim, que era um livro que não dava para parar de ler, né? Sabe aquele livro que já começa com suspense, já começa de uma forma sufocante e você fala, cara, não vai dar para parar de ler esse livro aqui. É justamente o que acontece no prólogo, né? No prólogo, você vê uma cena completamente aterrorizante, que eu não vou dar maiores detalhes, porque na verdade essa cena ela permanece um mistério durante, digamos assim, a maior parte, né, do enredo, ela permanece um mistério e você só vai descobrir o que foi que aconteceu ali no final. Então, só que esse prólogo aqui, ele vai dando detalhes extremamente agoniantes para você. Alguma coisa que teria acontecido ali naquela casa, sabe? Naquela casa do estilo gótico e tal, que fica, como eu falei, localizado no interior de Pernambuco. Mas é no interior, na verdade, como o nome já diz, a Praia Morta, né? É no interior, no litoral. Então, você imagina o cenário, por exemplo, uma casa gótica no interior de Pernambuco, uma casa que tem uma maldição, né? Que fica perto, por exemplo, de uma falésia, e quando termina ela já é um penhasco para poder você cair nas pedras rochosas do mar e tal. E algumas coisas começam a acontecer, né? Logo de início, por exemplo, a personagem principal aqui desse livro é a Lisa Crane. Só para você ter uma ideia, se você assistiu Psicose, por exemplo, você já deve ter lembrado, né, da Marion Crane. Então, e também na Maldição da Residência Hill, se eu não me engano, parece que a escrita, apesar de ser diferente, mas a escrita, a família, se eu não me engano, o sobrenome lá é Crane, né? Não com E, mas C-R-A-I-N, alguma coisa assim. Eu sei que o Leon, na verdade, aqui nesse livro, ele faz várias homenagens e ele traz várias referências de vários filmes de terror e também de cultura pop, né? Então, tinha uma hora nesse livro que eu estava imaginando que eu estava entrando no filme Os Outros, por exemplo, sabe? Tem uma outra hora nesse livro que eu achava que estava entrando, por exemplo, no romance de Agatha Christie, né? Aquele romance é um dos melhores livros que eu já li, inclusive, de suspense, que é E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie. Porque é uma casa que fica longe de tudo e tem a praia e meio que você não pode fugir dali e tal. É uma coisa meio que
claustrofóbica nesse sentido, né? As pessoas ficam presas, 10 pessoas ficam presas numa ilha e tal. Isso eu tô falando do livro da Agatha Christie. Então, aqui eu vi várias referências, inclusive de filmes de terror, né? De clássicos de terror e tal. E uma coisa interessante que eu preciso comentar aqui é que esse filme também tem várias críticas sociais, né? Você encontra em filmes de terror críticas sociais interessantes. Aqui talvez a principal crítica seja a questão do racismo estrutural, né? Que a gente vivencia inclusive até hoje. Então esse livro ele não só traz o mistério, como ele também traz essa questão dessa crítica social, né? Que eu acho fundamental, acho super interessante. O livro ele tem a história ele tem um mistério principal, certo? Como é que começa, na verdade, esse mistério principal, né? Uma ligação. Você tem a cena do prólogo, que é uma cena, como eu falei, aterrorizante, é uma cena agoniante, é uma cena sufocante, que quando você lê, você fala, cara, eu vou precisar ler esse livro até o fim. Não consegue parar, você não consegue parar. E logo no primeiro capítulo também tem outra cena marcante, né? E aí você já sabe que o autor não veio para brincadeira. Já tem uma outra cena extremamente marcante e uma cena que desperta o mistério. O prólogo desperta o mistério e esta cena desperta o mistério e você fica meio que, caramba, o que é que tá acontecendo aqui, sabe? E aí é que a história se desenrola mesmo, digamos assim. A partir do segundo capítulo é que você começa a entender quem é o personagem principal, você começa a se envolver com os personagens, né? A personagem principal, como eu falei, é a Eliza Crane. Ela é casada com o Edson Crane, né? E o Edson Crane é de uma família que veio da Europa, inclusive pelo nome você já vê. É uma família que teria se estabelecido aqui em Recife, né? Não vou dar maiores detalhes como é que essa família chegou aqui, porque isso também faz parte da história, faz parte da resolução do mistério. Mas essa família, na verdade, se estabeleceu em Recife e eles tinham uma casa de praia no estilo vitoriano. Muitas coisas eles mandaram trazer de lá da Europa, tá? Da Inglaterra e tal. Então eles tinham uma casa no estilo vitoriano no interior de Pernambuco, né? Em frente à praia e era uma imagem muito bonita, né? Da praia, mas também um local perigoso, né? Um local que tinha um acidente geográfico, né? E se a pessoa caísse de lá, a pessoa morria. Então, o Edgar, por exemplo, faz uma ligação para Elisa, falando umas coisas meio desconexas, né? Ele fala, olha, eu sei que a gente não tá muito bem e tal, mas, enfim, se você vier para casa, a chave do mistério tá na casa e tal, e simplesmente ele desliga. Eu não lembro se ele desliga ou se a bateria caiu, ou se o sinal caiu, eu não sei. Eu sei que ele deixa uma pista de que se a Elisa for na casa, ela vai encontrar a chave de um mistério. E aí logo depois ela recebe a notícia de que o Edgar perdeu a vida, né? Então a notícia que chega para ela é que ele teria decidido tirar a própria vida e tal. E eu tenho que ter maior cuidado com isso aqui no YouTube, porque o YouTube pode entender que a gente tá despertando algum gatilho, alguma coisa nesse sentido, e aí eu preciso responsabilizar você. Esse livro, ele tem algumas cenas bem pesadas mesmo, inclusive a editora Tribos decidiu colocar aqui, ó, 16 anos, tá? Então você precisa entender que pode despertar gatilho, tá? Principalmente se você tiver com questão de depressão, porque o livro é pesado, ele tem algumas cenas extremamente pesadas. E eu até comentei com o autor, né, o Leon, até comentei que esse livro ele dava uma ótima série da Netflix ou de qualquer streaming, e dava também um ótimo filme, né? Eu espero que um dia isso se transforme num filme e, se possível, que seja gravado aqui em Pernambuco, né? Porque realmente é um livro aterrorizante, assim, é um livro de suspense do início ao fim. E como eu estava falando, na verdade, que eu acho que eu acabei não falando, que você tem um mistério principal, mas durante a ocorrência da história, vários pequenos mistérios vão surgindo, né? Então, a casa em algum momento parece ter fantasmas, né? A casa em algum momento parece ter determinado aspecto. Então, se descobre alguma coisa que tem ali nessa casa. Enfim, eu queria fornecer maiores detalhes para vocês, mas eu não vou ter como, porque é repleto de mistérios. É como eu falei, ele tem um mistério principal, mas tem vários mistérios inseridos, né? Que se encaixam na história muito bem. E ainda por cima tem essa questão da crítica social, que eu gostei muito. Então eu vou fazer o seguinte com você. Se você tiver interesse, né,
em receber esse livro, eu vou deixar o link aqui abaixo, porque eu não sei se o Leon tem ainda. Eu vou deixar o Instagram dele, tá? Porque eu não sei se o Leon, ele tem esses exemplares ainda. Então você tem que ver lá se ele vai ter esses exemplares. E se ele não tiver, aí ele vai mandar o link da editora, né? Da editora Tribos, para você adquirir um exemplar, tá? Aí você vê com ele se é possível mandar autografado. Eu não sei como é que é essa questão da logística, né? Se ele tiver, eu acredito que é possível mandar autografado para você. E tem que ver também como é que ele faz para mandar para todo o Brasil. Mas assim, é um livro interessantíssimo, se passa no interior de Pernambuco. É um livro para quem gosta de terror gótico, de suspense gótico. É um livro para quem gostou, por exemplo, de filmes de terror, dessas séries de terror, como a gente já falou, A Maldição da Residência Hill, A Maldição da Residência Bly também. Para quem gostou dos Outros, por exemplo, o filme Os Outros. Então, quando você lê esse livro, você, em determinados aspectos, você vai começar a perceber algumas referências que existem, sabe? E essas referências tornam a história ainda mais interessante. Então, é um livro que eu acredito que todo fã, né, de filme de terror e de livro de terror deveria ter. Eu espero que você entre em contato aqui com o Leon, ou com o Leon, né, o Leo Edson. Eu vou deixar o arroba do Instagram dele aqui abaixo, tá? Espero que você também assista o nosso próximo vídeo, que deve sair na sexta-feira, se tudo ocorrer como a gente está planejando. E também espero que você tenha bons pesadelos. Forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. A partir de agora estão aparecendo 2 vídeos para você. Um deles sou eu que estou te indicando, o outro é o próprio YouTube que está te indicando. Então eu vou fazer o seguinte com você. Você pode escolher um dos 2, né? E aí a gente marca de se encontrar por lá, tá? Forte abraço.